Olá, queridos discípulos e estimados líderes de excelência, príncipes e princesas. Que bom estarmos mais uma vez juntos durante estas próximas semanas, porque desta feita nós vamos tratar de um assunto de absoluta importância para a nossa relação interpessoal na nossa célula, na rede, na igreja. Nós somos uma igreja em célula e o relacionamento é um ponto básico para o discipulado, para a consolidação. Penso que este é um assunto novo, embora não tão estranho assim, mas de profunda importância nesse momento em que a igreja está crescendo, as células estão se multiplicando. Precisamos alinhar, corrigir, melhorar a nossa forma de relacionamento com os nossos discípulos, com os nossos líderes. Eu quero falar da nossa atitude. Sabe, queridos, aquilo que está dentro do nosso interior é o que se reflete nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Não adianta, às vezes a gente quer demonstrar uma coisa que não somos. E o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas têm uma influência muito grande no que diz respeito à relação com os nossos discípulos, com os nossos líderes, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com aquelas pessoas a quem nós queremos conquistar para Jesus. Talvez nesse início nós demoremos um pouquinho mais na nossa prédica, na nossa palavra, mas eu quero que você entenda muito bem isso. Você já viu quando a pessoa diz assim: olha, fulano, que coisa horrível, tem uma cara feia, e alguns outros dizem, entretanto, não, até que ele não é, a aparência física não é muito boa não, mas acho ele lindo, ele é muito simpático, eu tenho prazer de ficar com ele. Quando eu olho para ele, eu não o vejo com essa aparência exterior, mas vejo o jeito que ele é, a delicadeza, o carinho, a maneira de tratar. Está falando de quê? Está falando do interior, a atitude nossa. O nosso comportamento ele tem muito mais influência nas pessoas com quem nós contactamos do que exatamente a nossa aparência física. E às vezes acontece o contrário. E fulano, ele tá tão bem vestido, e tem um rosto tão bonito, né? O cabelo, mas é tão antipático. Gente, não tem prazer de ficar. Por quê? Porque não adianta, às vezes tem um exterior bem tratado, se veste bem, se arruma bem, bem asseado, recebeu do Senhor a bênção de ter um físico bonito, sem nenhum defeito, dentro dos padrões nossos aqui, do que nós entendemos porque o que é uma pessoa bonita. Mas, entretanto, o seu interior é ruim. Então, não adianta, às vezes mascaramos, né? Queremos fazer uma maquiagem no nosso exterior, mas não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, a nossa atitude, o nosso comportamento vai traduzir, vai demonstrar exatamente quem somos. Então, eu quero começar este mês falando sobre esta questão da nossa atitude, do nosso comportamento, a influência que tem na nossa relação interpessoal. Para isso, eu quero ler e convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo 15 do livro de Provérbios. E tão somente a primeira parte do versículo 13, que diz: um coração alegre formoseia o rosto. Está entendendo? Que coisa interessante. De que está falando? Salomão está dando essa palavra, está fazendo essa expressão dessa palavra. Um coração alegre, formoseia. Coração fala do nosso interior. Se você tem um interior alegre, um interior com sentimentos bons, as tuas atitudes serão boas. Elas vão demonstrar o que está no seu interior. Porque, na verdade, o que é uma atitude? A atitude, na verdade, é um sentimento interior que se expressa no nosso exterior através do nosso comportamento, da nossa atitude. As pessoas, elas sempre projetam no exterior o que sente no seu interior. Algumas até tentam mascarar. É verdade, né? Tentam dar dependendo do ambiente onde a gente está, ela quando chega, ela tem uma máscara de boa pessoa, tenta se corrigir exteriormente, mas mais cedo ou mais tarde, o seu comportamento, as suas atitudes no dia a dia do relacionamento vai demonstrar quem ela é de fato, porque é o seu interior que vai ditar o seu comportamento exterior, a sua atitude. Sabe, eu conheço uma história até antiga,
de uma família cujo garoto ele era problemático. A mãe corrigia, e uma vez ela pegou o menino e colocou: você fica sentado aí, esta semana você não vai sair do lugar, fica sentado de castigo. Quando a mãe se retirou, ele olhou para um lado e disse: eu posso ficar sentado aqui, ela vai olhar para mim e vai me ver sentado, mas dentro de mim eu vou ficar em pé e ela não vai saber. Você vê a atitude demonstrando o que está no seu coração. Ele estava sentado, sendo corrigido pela mãe, mas disse: dentro de mim eu vou continuar em pé, eu não vou obedecer a minha mãe. Sabe, querido, o nosso interior é que expressa, precisamos corrigir isso, precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para alinhar o nosso interior, porque o homem é aquilo que ele pensa ser. O salmista Davi diz: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Parafraseando, o que ele vai dizer? Assim como você é dentro do seu coração, é isso que você demonstra. Alguns, parafraseando esse texto, dizem que o homem é aquilo que ele pensa ser. De fato é isso, porque o seu interior traduz-se no seu exterior. O apóstolo Paulo teve crises quando ele passou por essa experiência. Ele dizia: o bem que eu quero fazer, que eu amo, eu não faço. O mal que eu odeio, isso eu estou sempre fazendo. E é o que eu não quero fazer. Ele queria dizer o seguinte: eu não quero ser mal, eu gostaria de ser uma pessoa boa, mas eu não consigo ser. O mal que está dentro de mim me faz proceder de maneira estúpida, de maneira ruim. Ele não conseguia consertar isso. Um dia ele teve um encontro com Jesus. Quando ele encontrou-se com Jesus e deixou Jesus moldar o seu interior, entrar em seu coração, ele pôde dizer: agora sim, agora a coisa modificou. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E ele passou a ser uma pessoa admirável, que todos nós quando chegar lá no céu, eu quero abraçar o apóstolo Paulo. E nós temos admiração pelos seus relatos, pelas coisas que ele escreve, que demonstra quem ele é agora, depois de ter tido um encontro com Jesus. Querido discípulo, estimado líder, precisamos levar o nosso discípulo, a nossa célula, e nós também chegar mais perto de Jesus e dizer: Senhor, conserta o meu interior, entra no meu coração, para que as minhas atitudes venham expressar o fato de você viver dentro de mim. Eu quero orar com você, querido discípulo. Põe a mão no teu coração, fecha os seus olhos ao terminarmos esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar os nossos discípulos e os líderes de excelência que têm nos dado para trabalhar, que têm conduzido a célula com sabedoria e denodo. Ensina os teus filhos e a nós todos a vivermos na tua presença de tal maneira que as nossas atitudes possam traduzir a tua presença no nosso coração. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.